Amém? Essa palavra foi, esse versículo, essa passagem bíblica, foi a primeira passagem bíblica que eu decorei quando eu tive um encontro com Jesus, há uns 20 anos atrás. Foi a primeira passagem bíblica que eu consegui decorar todinha, né, nas versões mais antigas, mas ela fala ainda hoje, ela fala muito ao nosso coração. Eu queria que você entendesse nesse primeiro dia, nesse primeiro culto, né, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. E eu tomei essas passagens aqui, capítulo 5, versículo 17 em diante, como algo para a minha vida de uma maneira que, mesmo naquela época, não entendendo a profundidade do que esse versículo fala, isso acabou falando e veio a se tornar uma realidade na minha vida. Amém, queridos? Ele fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas ou antigas, elas já passaram. E eis que surgiram coisas novas. Amém, queridos? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo, por meio de Cristo. Amém? Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém, queridos? Repita comigo: Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele confia em você. Você é digno de confiança? Amém? Vou repetir. Ele confia em você. Você é digno de confiança? Que maravilha, Jesus. Aleluias. Queridos, essa semana eu me deparei assistindo um filme. Eu não sei quando foi. Esses dias agora, eu acho que foi feriado. Vocês devem saber, vocês que assistem muita TV, eu não assisto muita TV, né? Mas eu sempre sou atraído pela televisão quando eu estou vendo um filme, daqueles filmes que tem a ver com aquelas historinhas, tipo conto de fadas. Como é o nome? O nome era A Bela e a Fera. Foi segunda noite? Tu assistiu? Queridos, é porque eu entendo os contextos dos autores desses filmes quando eles projetaram aquele filme. E não só esse, vários filmes dentro daquela mesma pegada, eu gosto de ver o andamento. E eu vi todo aquele contexto. E aonde aquele castelo, aquele palácio, aquele local onde aquela fera estava, como ela era antes, como ela se tornou e como ela voltou a ser. Amém, queridos? Aquela terra ela estava debaixo de uma maldição, debaixo de uma feitiçaria, de algo que tinha sido imposto àquela família, aquele local. E o contexto, o desenrolar do filme foi acontecendo até que quando foi quebrado, a realidade e os jardins voltaram a ser como era antes. Amém, queridos? O verde, a vida, o sol, a luz veio a brilhar no meio daquelas trevas. Amém, queridos? É assim que é a nossa vida. Entende? É assim. Eu me lembrei exatamente do trecho desse: olha, eu vos transportei do império das trevas para o reino do Filho do seu amor.
um reino de luz. Habitávamos naquele lugar. O próprio Jesus fala, aqui em Lucas e em Mateus, no começo, ele fala assim, um povo que habitava nas trevas. Um povo que habitava nas trevas. De repente viu uma grande luz. E na sombra da morte. Entende? Domínio de trevas, árvores secas, ruas escuras, coisas, prédios envelhecidos, aspecto de morte, aspecto de velho, aspecto de deserto acabado. De repente, luz, verde, vida, pássaros, animais e vida brotando no outro momento. Amém, queridos? Assim era nós. Antes de Jesus entrar verdadeiramente na nossa vida. Amém, queridos? Antes que Jesus entrasse verdadeiramente na nossa vida, nós vivíamos nesse domínio e muitas vezes não nos dávamos conta, porque a Bíblia diz que eram trevas. O próprio apóstolo Paulo fala, vós andávamos nas trevas, mas agora foram salvos, foram atraídos para a luz. Você vê o contexto, ele diz assim, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. E o que somos está manifesto diante de Deus. Esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. E não estamos tentando novamente recomendar a nós a vós, porém, lhe estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham que responder aos que se vangloriarem das aparências, e não no que está no coração. Se nós enlouquecemos, é por amor a Deus. Amém, queridos? Amém. Se nós enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo, ele nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu. Amém, queridos? O apóstolo Paulo vai falar em Gálatas a mesma coisa. Pois já não sou mais eu quem vive em mim, mas o viver que agora eu vivo é para agradar aquele que me chamou. Amém, queridos? Nós já não vivemos mais para nós vivemos para Ele. Amém? E quando eu tenho um encontro com Jesus, eu tenho que começar a viver dentro dessa perspectiva. De que você já não vive mais para você. Você vive para Ele. E o viver que você vive hoje na carne não é mais para te agradar a ti mesmo, mas para agradar a Ele. Amém, queridos? E é por isso que ele disse, olha, então se alguém... Vamos lá, deixa eu continuar aqui. De modo que agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista dos seres humanos. Quando você olhar para alguém, não a julgue mais apenas no formato humano. Porque quando eu olho para alguém e eu vejo ela segundo o padrão do mundo, não estou fazendo muita diferença. Ele disse, olha, a ninguém mais olheis segundo o padrão humano. Porque quando a gente olha para as pessoas que estão pecando, para as pessoas que estão no erro, para as pessoas que estão vacilantes, e você olhar segundo o padrão da terra, não vai passar, você tem que olhar segundo o padrão do céu. E quando Deus olha para eles, Deus olha com um olhar de misericórdia. Deus olha assim, olha, não olhe para ele assim, porque um dia você também era assim. Entendem? Um dia você era assim, e hoje você é nova criatura. Então ele diz, a ninguém mais olhar segundo a carne. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, mas agora não o consideramos assim. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, elas já passaram. E surgiram coisas novas. As trevas na sua vida, elas devem ter sido dissipadas. Os velhos hábitos, as velhas coisas que colaboravam com o inferno, que estavam te arrastando para a morte espiritual e eterna, foi cancelado quando você decidiu por Jesus. E aí aquelas trevas que havia no seu coração, elas devem ter sido removidas. Amém, queridos? Para dar lugar à luz de Cristo. E essa luz, ela começa a brilhar. E a brilhar. Como diz lá em Provérbios 4, vai brilhando. E vai brilhando, é como a luz da alvorada que vem brilhando até ser dia perfeito. Amém, queridos? Até que não haja mais trevas nenhuma sobre a sua vida. Eu sei que isso existe um processo na vida de algumas pessoas, mas eu tenho que entender que eu tenho que correr para a luz.
Entendeu? Porque agora existe uma luz. Existe um norte, existe um direcionamento. Existe alguém que removeu o peso da morte que estava sobre a tua vida e te trouxe vida. E você tem que viver nessa vida. Amém? As coisas velhas passaram. Surgiram coisas novas e eu tenho que andar no novo que Jesus estabeleceu para mim. Amém? E o novo de Deus é novo mesmo, irmão. Quando eu me apeguei a essa palavra 20 anos atrás, eu entendi isso de uma vez por todas. Ainda que em um ou outro momento da minha vida eu tenha pensado ou agido como velho homem, jamais eu retrocedi, ou caí, ou fui motivo de vergonha para o Senhor. Eu dei um tiro para frente e nunca mais olhei para trás. Eu não tive, nem tenho saudade do velho homem. Ele não me domina mais. Já se foram 20 anos. E às vezes a nossa natureza humana, se eu for olhar como homem, como eles falam, não olhe mais como homem olha. Pode dizer assim, tudo bem, já está com 20 anos, mas tenha cuidado, porque o mundo dá muitas voltas. Eu não estou no mundo, não sou dele. Estou nele, mas não sou dele. Temos o ditado popular, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu não quero dar esse trabalho para Deus. Amém, queridos? Eu não quero dar trabalho a Ele, eu quero ser um cooperador com Ele. Eu não posso usar esses termos bíblicos até de pessoas para dar ocasião à carne, para dar ocasião ou oportunidade ao pecados. Eu vou cair porque eu sei que o levantar é de Deus. Isso é uma vergonha para um crente que usa esse argumento. Não estou com uma vergonha para ele cair. Cair, qualquer pessoa pode cair. E nós não podemos olhar mais segundo o padrão dessa terra. Olhamos com o padrão da misericórdia. Mas o crente que usa isso, planejando um pecado, é um miserável. Porque tem gente que usa esses argumentos. É um filho do inferno. É um filho do inferno. Agora que pessoas caem, sim. A humanidade às vezes fala mais alto. E quando ele cair, vamos lá e levante. Porque o levantar é do Senhor, mas precisa de alguém para ir lá e ajudar a levantar. Amém, queridos? É por isso que eles não olham mais segundo a carne. Quando ele cair, olha segundo a minha misericórdia, que não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Amém, queridos? Aleluias. A confiança de Deus em nós, como eu falei no trecho aqui, Ele nos confiou o ministério da reconciliação. É pregação, é ministrar a reconciliação, é dizer para as pessoas que Jesus ama ele, quer reconciliá-los com Deus. Amém, queridos? A minha função, a sua função como um filho de Deus, é pegar pessoas que eram como nós, que são como nós éramos, inimigas de Deus, porque vivem segundo o padrão dessa terra, e dizê-las para elas assim, que o Senhor ama elas e que o Senhor quer reconciliação com elas. E você é esse canal do Senhor para levar pessoas a esse entendimento. E Deus confiou o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação tem tudo a ver com o perdão. Nós fomos chamados para ser mediadores daquilo que o Senhor deixou para nós. Assim como Ele nos perdoou, assim como Ele nos levou a esse entendimento, assim como eu fui levado ao arrependimento, nós levamos pessoas. E como filho de Deus, nós não podemos se dar ao menor luxo possível, se isso se chamar luxo, de não perdoar, de não reconciliar, porque o Senhor confia em você. Deixa eu ler o trecho para você outra vez. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Não estava levando em conta os pecados deles. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Você carrega isso. Amém, queridos? Você deve ser alguém da paz. Amém? E como que eu vou perceber que eu sou? Você não tem para onde correr.
Você vai ter que começar a se comportar assim. E a primeira coisa que você tem que fazer é já romper com os nossos próprias picuinhas e mágoas. Por quê? Porque Deus confiou algo em você. E eu faço de novo a pergunta que eu fiz no começo. Você começou a entender agora o que eu estou falando. Deus pode confiar em você, amém? Porque se você não é alguém que se reconcilia com alguém que você está magoado, chateado. Se você é alguém que demora demais para resolver isso. Se você é alguém que protela demais. Deus não está podendo confiar em você. Porque Ele não quer confiar apenas em você nessa área. Não apenas na área da reconciliação. Essa é só uma área. Deus quer confiar em você em tudo aquilo que Ele depositou em você. Amém? Porque Ele só vai cobrar de você aquilo que Ele depositou em você. E o ministério da reconciliação foi para todos. Amém, queridos? Porque todos nós éramos inimigos de Deus por natureza. Mas em Cristo Ele nos reconciliou com Deus. Então esse ministério é para todos. Amém? Os outros são aquilo que Cristo te confiar. Porque Deus só vai te cobrar aquilo que Ele te confiou. Porque Ele não vai cobrar de você aquilo que Ele não pôs dentro de você. Amém? Eu não posso ser cobrado por aquilo que eu não tenho responsabilidade. Ok? Isso vai em todas as áreas. Entende? Nós não podemos colocar esses assuntos, esses elementos na equação, pois a verdadeira riqueza de Deus, ela está no outro nível. Muitas vezes você pode dizer assim, onde Deus está confiando porque Ele colocou títulos, Ele me deu um cargo, Ele me deu dinheiro, Ele me deu fama. Eu não posso fazer dentro dessa colocação isso. Porque para Deus a verdadeira riqueza tem pouco a ver com dinheiro ou com coisas. O sistema de valores de Deus é bem diferente do nosso. Entende? O sistema de valores de Deus é diferente do meu. Nós medimos valores pelo que temos. Entende? E o que temos é passageiro. É limitado. O que temos em termos humanos, de coisas, de bens, de cargos, essas coisas aí, elas são passageiras. Então Deus nunca vai medir o seu sistema de valores baseado no nosso sistema de valores. O sistema de valores que o Deus mede as coisas é diferente, porque Ele vê tudo com a eternidade na mente dele. Amém, queridos? Enquanto você vê o seu cargo, algo que você está fazendo, daqui até no fim do ano eu estou entregando o meu cargo, ou alguém vai removê-lo de mim, ou daqui no final do mês eu vou fazer isso. Você tem uma mente mensal, semanal e anual, e Deus tem uma mente eterna. Amém, queridos? Então o sistema de valores de Deus nunca vai ser medido no nosso padrão humano. O sistema de valores no qual Deus mede as coisas é na sua mente. A mente de Deus, ela é eterna. Amém? É por isso que Ele diz assim, os seus pensamentos não são como os meus pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como é distante o Oriente do Ocidente, assim os vossos pensamentos são distantes dos meus pensamentos. É por isso que nós temos que ir para a mentalidade de reino, para a mentalidade dele. Porque Ele pensa com a mente na eternidade. Além disso, as coisas nunca poderiam revelar adequadamente a grandeza do seu coração. Porque em Deus todas as coisas são infinitas. O amor, a misericórdia, a paz. As riquezas de Deus são diferentes das nossas riquezas. O seu salário pode acabar na próxima semana, mas o salário dele é eterno. É por isso que eu tenho tentado levar você para uma mentalidade de eternidade. Amém, querido? Você está entendendo o que eu estou falando? Esse é um novo ano, é um novo domingo, é um novo tempo. E a mentalidade tem que ser renovada. Porque enquanto você põe limitações a você está dizendo assim, eu sou limitado. Eu vou estar dizendo porque eu tenho um Deus que é limitado. Deus tem pouco amor, tem pouca misericórdia, tem pouca graça. Então você vai estar enxergando Deus no seu ponto de vista humano. E nunca nós podemos comparar o ponto de vista de Deus com o nosso. Porque nós somos limitados, sim. Mas pelo fato de você ser limitado, você não pode limitar aquele que é ilimitado. Amém? Como nós lemos na quinta-feira, é infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou de que? É assim que Ele vive. É por isso que quando você abre a tua boca e diz assim, não vai dar. Aí Deus olha para você e diz assim, ele não tem a minha mentalidade. Não vou conseguir. Aí ele não entendeu quem Ele é.
Esse mês não vai dar para bater a meta, você não entende. Ele é eterno, irmão. Não trabalha dentro de um mês, trabalha na eternidade que tu vai resolver as coisas dentro do mês. Aleluia. A grandeza do coração dele é infinita, assim como o amor dele por nós é infinito. Muitas vezes o meu amor ou o seu amor por alguém está limitado a uma condição. Se ele me ama, se ele não me ama, se ele obedece, se ele não obedece, se ele é bom, se ele é ruim, eu amo. Se não, eu não amo. Mas ele não, ele ama infinitamente. Porque a mente dele é diferente da mente do homem. E o que ele colocar dentro de você, dele, ele vai reivindicar isso de você. É por isso que Deus só pode confiar em você aquilo que Ele te deu. Amém? Então você que quer muitas coisas de Deus, você tem que estar seguro do que você quer. Porque Deus só pode confiar dinheiro em você. Só pode confiar recurso na sua mão, se Ele realmente puder confiar em você. Porque se Ele não puder confiar em você, Ele não vai poder botar os recursos do céu na sua mão. Porque os recursos do céu são infinitos, irmão. São nobres, têm destinos nobres. Amém, queridos? O teu recurso é limitado, mas quando ele começa a ser um recurso aplicado no céu, naquilo que Deus confiou, aí sim. Porque a confiança de Deus em nós é medida pelo que Ele nos confiou. O que Ele confiar na tua mão, Ele vai cobrar. É por isso que a palavra é muito clara. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Eu quero que Deus me cobre, amém, queridos? Porque eu sei que Ele está me dando, amém? Se Ele não me cobra nada, é porque eu não tenho nada. Então tem gente que diz, pastor, então eu não quero nada. Eu não gosto de ser cobrado por ninguém. Bom, então fica sendo cobrado pelo Serasa. Horrível ser cobrado pelo Serasa. Pelo aqueles primos de São Paulo. Ai, que horrível. É uma tortura. A confiança de Deus em nós é visto no dom que Ele nos deu. Amém, queridos? Se Ele depositou um dom dentro de você, Ele confia que esse dom vai ser muito bem utilizado. Amém, queridos? Vai começar a apertar agora, filhos. Porque Ele depositou esse dom em você, porque Ele confia em você. Que você vai utilizá-lo no tempo correto, na hora certa. E sempre que for necessário, você vai colocar o dom, o talento, o ministério que Ele deu a você. E Ele confiou em você. Amém? Aleluias. Entenda isso. Porque Ele te deu. Esse é o grande tesouro do céu, que Ele depositou em mim e em você. É dom. Dom é para nós. Ele confia que você vai utilizá-lo para servir ao corpo, para servir as pessoas lá fora, para servir a todos. Ele confiou, por isso que Ele te deu, Ele te chamou para um ministério, Ele te chamou, Ele te dá um dom, Ele te dá um talento, Ele te dá um dom para o louvor, Ele te dá para curar pessoas, Ele te dá para falar do reino, Ele te dá dons, Ele te dá dons empresariais para você ser um empresário de sucesso, mas para usar a favor do reino. Amém, queridos? O Espírito Santo é o grande tesouro de Deus que Ele depositou em mim e em você. Amém, queridos? Esse Ele deu para todos. E a partir dele são ativadas as outras coisas. A partir dele. O Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Cristo. E com a sua presença vem o seu nome. Vem a sua autoridade. Vem a sua glória. Vem a sua alegria. Vem o seu propósito. Vem o seu destino. E vem muitos benefícios. Amém, queridos? E Ele confia o Espírito Santo na sua vida. E tudo que o Espírito Santo carrega é para você utilizar. Ele confia que você é um bom depósito para carregar o Espírito Santo. Confia que você vai utilizar bem os recursos que o Espírito Santo carrega dentro de você. Os amém começaram a diminuir.
Sabe por quê, irmão? Porque é nessa hora que eu sei o quanto eu não estou valorizando a confiança que Ele depositou em mim. Eu estou me retraindo. Eu estou me acovardando. Eu não estou utilizando os dons, ou todo o potencial que o Espírito Santo, que eu carrego, tem. Porque dentro dele está o nosso propósito, está o nosso destino. Está todos os benefícios dele são sem fim, irmão. Amém, queridos? E se o Espírito Santo está depositado em você, então Deus confia naquilo que Ele depositou em você. Amém? A pessoa do Espírito Santo, ela é muito reverenciada no céu. Ela tem um nível de importância muito grande nos céus. Você percebe isso na passagem que o Senhor fala em Mateus, que até uma forma de blasfemar contra Ele pode trazer um julgamento eterno para a pessoa. Apesar do Espírito Santo não falar de si mesmo, mas o Pai e o Filho falam dele com grande amor. Amém, queridos? Com grande respeito e com grande celebração. E quando eu faço uso dos dons, do chamado, do talento, de tudo aquilo que Ele confiou em mim, eu alegro o coração do Espírito Santo. Amém, queridos? Ele está em atividade na minha vida, Ele está em atividade na sua vida. E que bom que eu entenda isso, e que bom que eu usufrua disso, e que bom que eu use isso para favor das pessoas. Seja lá qual for a área que o Senhor confiou algo em você, seja ser um discipulador de uma pessoa, Deus confiou isso a você. Ele pode confiar em você, irmão? Amém. Seja o dom, irmão, de fazer o ajuste. Você, aquela pessoa que vem aqui e limpa, irmão, tem que ter um dom, porque o estrago que eu fiz nisso aqui ontem, se não for o dom, as pessoas iam me matar. Mas como tinha um dom de Deus em limpar, em zelar pela casa do Senhor, eu fiz uma meladeira nisso aqui ontem. Foi culpa do irmão César aí, viu? E do Paulo Moreno. Esses caras melaram tudo na igreja, pelo amor de Deus. Eu disse, olha, isso vai dar problema. Mas não deu, irmão, sabe por quê? Porque Ele é bom, amém, queridos? Né? Aleluia. Seja lá o que for, irmão, que Deus confiou na tua mão. Se Ele confiou, é porque Ele sabe o que você é capaz de fazer. Amém, queridos? Porque Ele não daria isso se Ele não souber que você carrega. Ele não te daria. Não é título, não é eu que dou título a ninguém. Eu não dou cargo a ninguém. Eu não dou nem oportunidade a ninguém. Você entende? Quem dá é Ele. Eu tenho que entender que quem dá é Ele. Quem dá é Ele. Aleluias. Então temos que celebrar Ele na pessoa que Ele é, porque Ele habita em nós e descansa sobre nós. O quanto Deus confia em nós, o quanto Ele confia no que Ele fez em nós, porque Ele entende que o sacrifício de Jesus na cruz é muito mais do que suficiente para qualquer coisa, muito mais do que suficiente para qualquer coisa. E quando Ele faz em nós, tanto o querer como o efetuar, isso aí é dele também. Está nele essa questão. E muitas vezes o nosso sentimento é de que eu não consigo, é de que eu não faço, é de que eu não vou fazer, é de que eu não sou capaz, é de que eu não me vejo dessa forma. Não, queridos. Ele foi quem viu. Amém, queridos? Ele quem viu. Não depende de mim. E não depende de você. Ele fez um depósito em você e Ele confia no depósito que Ele fez. Ele depositou amor, graça, misericórdia, carinho, favores, um quebrantamento, humildade. Tudo isso Ele depositou na pessoa do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é o grande tesouro do céu. Amém, queridos? É o grande tesouro do céu que está em mim e que está em você. Aleluia. Só em pensar nisso, só em ter essa informação, isso já nos colocaria em manter uma reverência a Ele por toda a eternidade. Só com isso que você está ouvindo nessa noite,
nesse ambiente, já te colocaria numa reverência ao Espírito Santo por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Entendeu? Todo aspecto da vida do crente é feito com ou sem sucesso, de acordo com o relacionamento com o Espírito Santo. Tudo que você faz, tudo que você vive hoje no reino, o sucesso ou não sucesso do teu projeto, do teu trabalho, do teu ministério, o sucesso ou não sucesso disso vai depender única e exclusivamente do nosso relacionamento com Ele. Amém? É por isso que é bom, é maravilhoso ter um relacionamento diário e eterno com Ele. Amém, queridos? Diário e eterno com Ele. Relacionamento diário e eterno com Ele. Todo o tempo. O sucesso da nossa vida depende disso. Né? Depende disso. Alguns acham que o Espírito Santo é apenas algo, é um ser, alguma coisa. Tragicamente, muitas pessoas pensam dessa forma, mas ele é uma pessoa. Amém, queridos? Que nós podemos interagir. Eu fiz esse comentário até hoje pela manhã lá no Pacheco, eu trouxe parte do que eu estou falando aqui lá pela manhã. E eu não sei se você entende o que é você ter o Espírito Santo dentro de você, ou em você, sobre você. Entenda como quiser, eu sei que Ele está aqui. Amém, queridos? Eu creio dessa forma, nada vai mudar. Mas eu fiz uma comparação de alguém que não entende isso, que não percebe isso, que não consegue viver essa realidade da presença dEle em todos os lugares. É como se você fosse uma pessoa que lá dentro da sua casa tivesse uma geladeira com todo tipo de alimento dentro, cheia, do congelador até a gaveta lá embaixo, todos os compartimentos da geladeira da sua casa, repleta de tudo que é alimento bom. Está lá na cozinha da sua casa essa geladeira, cheia de tudo, e você não consegue abrir, você não abre a porta e usufrui. É assim que se compara a pessoa que não usufrui da vida de um relacionamento com o Espírito Santo. Porque a vida de um relacionamento com Ele tem tudo. Ele tem tudo. E nós ficamos sem nada. Uma geladeira está cheia, até embaixo. Mas eu simplesmente não entendo que eu possa abrir essa geladeira, pegar tudo que está ali e me alimentar e usufruir daquilo que está naquela geladeira. Dentro da minha casa é minha, e eu não abro a porta dessa geladeira e não usufruo desse alimento. Assim são as pessoas que não entendem quem é o Espírito Santo na sua vida. Amém, queridos? Aqui, atenção aqui, queridos, atenção aqui. Atenção aqui. Você está entendendo o que eu falei? Como é a dificuldade das pessoas não entender quem é o Espírito Santo na sua vida? É essa comparação. É como se você tivesse sua geladeira cheia de tudo de melhor e você não vai lá e abre e come. Não usa. Assim é o Espírito Santo. Você não usufrui. Ele está ali, na sua frente, ou em você, sobre você, o tempo todo, para você abrir ali o seu coração, a sua vida e usufruir de tudo e de forma eterna, porque a sua geladeira humana, meramente falando, se você come tudo, daqui a pouco acaba, você tem que comer. Mas com Ele, essa geladeira vai estar sempre cheia. Sempre cheio. Essa é a diferença. Exatamente assim. É como nós estivéssemos morrendo de fome enquanto estamos parados ao lado de uma geladeira cheia de comida. A resposta para tudo na vida realmente tem a ver com o nosso desejo e vontade de ouvirmos a Deus e sermos capacitados por Ele. Sejam relacionados à nossa vida pessoal, ao nosso ministério, tudo está conectado com a influência da presença dEle que habita em nós. Amém, queridos? É por isso que qualquer foco na nossa força, na nossa fé, na nossa vontade de obedecer, na nossa entrega, nas nossas motivações está totalmente errado. Sim, essas coisas importam mesmo. Elas importam muito, muito. Porém, quando sou o foco, dependo da minha própria força. Tem a ver comigo. Tem a ver com a minha perspectiva, com a minha percepção extremamente limitada do que Deus já conquistou por mim. E nada poderia ser mais chato ou banal
no entanto, quando Ele é o foco, aí a força e tudo que eu fui designado para fazer, Ele faz. Amém, queridos? Eu vou só colher. Você só colhe. Porque quando o foco é em mim, é importante que o foco de Deus seja você e o seu seja Ele. Amém, queridos? Não foque nas coisas, foque nele. Foque nele. E talvez você queira entender nessa noite o quanto é desafiador para nós considerar o quanto Deus acredita em você e o que Ele fez em você. O que Ele fez em mim, o que Ele fez em você. E muitas vezes nós não percebemos. Nós não percebemos. Você não percebeu. E por não perceber, a gente não desfruta. Coloque a sua fé onde Ele está. E você vai começar uma jornada de descoberta do quanto Deus realmente acredita no que Ele fez por você. Porque você fica imaginando, queridos, o Senhor olhando a humanidade corrompida, caída no pecado, e Ele olha para ela, para nós, para todas as pessoas, e Ele decide mandar o que Ele tem de melhor no céu, que é o seu próprio Filho. Amém, queridos? Isso foi baseado no amor. Porque o amor fez isso. Porque a fala é exatamente essa. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira a gente ainda não conseguiu entender. Que deu o seu Filho único. Amém, queridos? A fim de que todos sejam salvos. Essa tal maneira. Foi um investimento muito alto para que eu não o valorize. Foi um investimento muito alto para que eu não transmita essa vida a outras pessoas. Amém? E Ele confia em mim e em você. Para que você multiplique. Para que você cresça. Para que você usufrua. Para que você libere sobre outras pessoas. Para que você entenda isso. Para que você entenda de todas as formas. E se Deus fizesse essa pergunta para você, como eu faço desde o começo, né? Se Ele pode confiar verdadeiramente em você. Porque Ele é reverenciado, temido e é sensível de todas as formas corretas. Para viver no interior de cada seguidor de Jesus Cristo. Todos os seguidores de Jesus Cristo têm um depósito em si do Espírito Santo. Todos. E Ele confia nisso de forma extraordinária. E eu queria desafiar você esse ano, não só esse mês, esse ano, a dar uma resposta a essa confiança que Deus tem em você. Porque é muito complicado fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou invertendo as posições. Não é você que confia em Deus. Porque se você não confiar, você não estaria nem aqui. Amém, queridos? É claro que você confia no sacrifício dele na cruz. Amém? É claro que você confia na salvação. É claro que você confia no Pai. Mas Ele também confia coisas em você. É uma reciprocidade. É Deus dando uma bichada. Você confia em mim, pois eu também quero confiar em você. Eu quero dar responsabilidades a você. Eu quero que você seja coparticipante com Cristo de todas as coisas. Assim como Ele morreu, vocês morreram também. Assim como Ele ressuscitou, vós ressuscitaste também. E estão como assentados com Ele nas regiões celestiais. E Ele nos chama nessa noite para nos vermos nessa condição, para nos vermos dessa posição, para sermos cooperadores. Ele tem nos chamado para isso. Ele tem nos chamado para esse nível. Amém? E quando você entende isso, as vitórias na sua vida, elas começam a chegar. Enquanto eu não entendo, as vitórias ficam travadas. As bênçãos ficam travadas. Por quê? Porque Ele depositou confiança num bom tesouro. Amém, queridos? E aí Ele espera que haja rendimentos.
Você se lembra da parábola dos talentos? Ele deu talentos A, B e C, X quantias. E depois ele veio prestar contas, irmãos. Amém? Ele não é um Deus desorganizado. Ele é organizado. Com certeza ele vem cobrar. Vem prestar contas. Mas as vitórias, elas começam quando nos recusamos a ficar impressionados com o tamanho dos nossos problemas. Deixa eu repetir para você. As vitórias, elas começam a vir em mim e em você, na nossa vida, quando eu me recuso a ficar impressionado com o tamanho dos problemas. Porque às vezes nós pegamos os problemas e tornamos ele grande demais. Ficamos impressionados com tanto problema. É como se esse problema é tão grande, meu irmão, que nem Deus resolve. Aí você não confia nele. Como é que ele vai confiar em nós? E uma das confianças que Deus tem em você é de você declarar assim: Ele faz. Ele é maior. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou do que pensamos. Problema nenhum nessa terra é maior do que Deus. Então eu tenho que me recusar a me impressionar. Não é fácil falar o que eu estou falando. Vocês sabem que eu tenho passado por um problema que esses últimos dias eu tenho destruído ele da minha mente, como se ele fosse coisa muito grande. Porque quanto maior eu dou valor a esse nome, essa questão, mais ela cresce. Mas eu estou dizendo assim, muitas vezes eu estou dizendo, só Deus. Porque, não sei se você já passou por problemas grandes, você já, e aí só Deus, e nada resolveu. Por que nada resolveu? Porque você engrandeceu demais o problema. Engrandeci demais, valorizei ele demais, tornei ele poderoso, forte. E ele é grande, qualquer problema se torna grande porque você torna ele grande. Mas grande é Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Grande é ele, irmão. Por mais que se levante os gigantes, grande é ele. Golias era enorme, Davi era pequenininho. Davi não se impressionou com o tamanho daquele gigante. Davi não se encabulou com as palavras dele. Aquele gigante amaldiçoou o exército de Israel. Aquele gigante xingou o rei, xingou os soldados. Passou 40 dias afrontando. Davi chegou lá e ridicularizou ele. Davi ridicularizou ele. Ele ficou louco com Davi. Ele ficou louco com Davi. Ele com armadura, com lança, com escudeiro, com espada. E Davi com pedra na mão. Davi, você pode vir, meu filho. Não tenho medo de você não. Amém, queridos? Era um cara de muito entendimento, irmão. Ele olhou para aquele cara. Vocês estão com medo desse cara aí, meu irmão? Ele, primeira coisa, porque Davi não tinha medo, porque ele sabia quem ele era. Quando ele disse assim, olha, presta atenção. Davi perguntou para os soldados: quem é este incircunciso? Está entendendo? Quando Davi pergunta quem é esse, está dizendo para todos: vocês não sabem que vocês são filhos? Porque todo judeu ele é circuncidado ao 8º dia. É a marca de um judeu para ser filho de Deus. Circuncisão, né? Todos aqui já sabem o que é circuncisão, amém, queridos? Levanta a mão só quem não sabe o que é circuncisão. Levante a mão, não tem vergonha não. Mas alguém não sabe o que é circuncisão. Mas eu vou falar a palavra no português. Você sabe o que é cirurgia de fimose? Agora todo mundo sabe, né, o que é cirurgia de fimose? Pronto. É quando a criança não tem aquela passagemzinha para fazer e tal, aí o médico vai lá e corta aquele corinho. Pronto, aquilo dali é circuncisão. É um selo de Deus. O povo todo judeu faz aquilo dali. Todo judeu faz aquela cirurgiazinha lá. A cirurgia para nós é fimose. Pronto, isso é circuncisão. Então, quando Davi chega assim, ó, quem é esse incircunciso? Quem é esse aí que não faz parte do povo de Deus? Entenderam? Eu vou arrancar a cabeça dele. Amém, queridos? Mas estava com 40 dias que o povo de Israel, que o exército de Israel estava sendo humilhado por aquele gigante. Porque o cara era grande. O problema era grande e ele estava te humilhando. Há 1 ano, há 2 anos, há 20 anos, há 30, há 40 anos. Porque você não se posicionou como filho ainda, irmão. Esse problema aí de 40 anos, de 30 anos, você pode resolver ele hoje. É a sua mentalidade que muda tudo. Seja ele familiar, seja ele em qual área for, ele pode acabar hoje.
Isso muda de acordo com a sua postura, isso muda de acordo com o seu posicionamento. Mas quanto mais o problema é grande, quanto mais eu dou valor a ele, quanto mais eu dou combustível para ele, mais ele cresce. Mas quando eu digo, olha, você não pode mais do que o meu Deus. Nele eu não sou apenas vencedor, no meu Deus eu sou mais do que vencedor. Você começa a usar a Bíblia, você começa a usar a palavra, porque ninguém está aqui dando um culto para você de palavrinha, não, está aqui. Ele diz, vocês não são vencedores, vocês são mais do que vencedores. Ele diz, você não pode todas as coisas, ele pode todas as coisas naquele que me fortalece. Se ele te fortalece, você pode todas as coisas. Ele diz assim, o fraco, diga eu sou. Então pronto, irmão, então entenda isso. Mas você diz, fraco, eu estou muito fraco. Diga ao fraco, eu sou um fracassado. Ele não diz isso, diga o fraco, eu sou forte. E nisso Deus sabe a tua estrutura. Porque Ele depositou coisas em você. Aleluias. É complicado, irmão. Tem um comentário do autor que eu tenho pesquisado esses dias, e ele fala assim: muitas vezes eu vou em cidades ouvir estatísticas. Quando você ouve estatísticas, irmãos, e você tem que lamentar quando você ouve estatísticas de crime, de miséria, eu sei lá, de potencial dos lugares para o que não presta. Entende? E fulano naquela rua tem um feiticeiro que ele é o maior do Ceará. Fulano aqui tem um macumbeiro que é o cara mais poderoso daqui, todo mundo tem medo dele. Fulano tem um fulano. Estatísticas que depreciam o nosso Deus, irmão. Quando a pessoa diz um negócio desse, fulano é o maior daqui do bairro. Irmão, o maior do bairro é o Senhor, irmão. Muitas vezes nós crentes fazemos isso. Nós depreciamos o nosso Deus. E muitas vezes nós dizemos, eu estou enfrentando a maior luta da minha vida. Então morre. Não tem mais outra. Estou tentando ser o mais prático possível, irmãos, amém? Porque eu quero que nós atravessemos esse ano com uma mentalidade muito bem preparada. Entende? A Bíblia fala assim, Jesus fala assim, olha, haverá guerras, haverá rumores de guerras. Essa semana nós estamos tendo rumores, já tem crente, vamos chamar os fake news aí da vida e vamos chamar tinha um fake que botaram no grupo aqui dos pastores, mas achou uma vergonha. Mas não é dos pastores da cobertura, dos pastores de outro grupo que eu tenho aqui, dos pastores aqui de Fortaleza. Uma fake news que botaram aí que todos os jovens de 18 a 26 anos estão sendo escalados para ir para o exército de Bolsonaro, para ir para... E as mães já começaram, as mães dos crentes, as mães começaram, não, meu filho. Vergonha, irmão. Isso é uma vergonha. Entendeu? Isso mostra a sua estrutura. Sua estrutura que é palha. Palha. A Bíblia fala assim, em Coríntios, que ele diz assim, olha, Deus vai provar a sua estrutura, se ela é ouro, se ela é prata, se ela é ferro, se ela é palha, feno, porque cada um vai ser provada pelo fogo. Aquilo que é palha se queima. E é provado nas dificuldades. É provado nas dificuldades. Entende? Ele fala que muitas pessoas que precisavam de cura já receberam centenas de vezes oração por cura e nunca melhorou. A enfermidade delas lhe dá menos de 1% de chance de sobrevivência. A doença é rara. E nós somos bons dessas notícias, né? Falando ali tem uma doença rara. Isso é porque o seu Deus também é raro. Nós tornamos o nosso Deus cada vez mais raro. Nós tornamos os milagres cada vez mais raros. Não porque Deus não possa curar, não porque Deus não tenha poder, mas é por causa da nossa incredulidade. Nós não acreditamos mais, irmãos. Eu acho que nem vendo nós acreditamos.
Isso é tão patente porque você imagina que Tomé, ele viu tudo que Jesus fez e ele não acreditou no final das contas. Entende? É simples, está na Bíblia. Um dos apóstolos, dos caras assim, o cara viu tudo que ele fez. No fim das contas ele disse, rapaz, eu não acredito não. Entende? Então eu não vou culpar nós, né? Só que quando essas coisas estão na Bíblia, para nós não seguir esse tipo de exemplo, né? É para não seguir esse tipo de exemplo. Ela é uma linha muito, muito complicada para a gente falar, porque a gente está vivendo situações semelhantes, né? Porque a gente não quer pregar um evangelho fingido, de que está acontecendo, de que não está acontecendo, de que nós estamos ignorando os ardis do diabo, ou de que não. O importante é que eu saiba quem é o nosso Deus, amém, queridos? Que saiba disso. E a ideia é, não fique impressionado. Não fique impressionado com problemas, irmãos, amém, queridos? Não finja que não existe. Mas não fique impressionado com ele a ponto de que não tenha jeito. Você está entendendo? Ninguém está querendo aqui dizer que não há problemas, irmão. Que não há. Há sim, irmão. E como tem? Mas eu tenho que entender o nosso Deus. Amém, queridos? Temos que entender nosso posicionamento como filho de Deus. Porque quando muda aqui ao redor da gente. Amém, queridos? Muda ao nosso redor. Quando nós nos impressionamos demais com os problemas, nós vivemos à mercê da reação que o diabo faz. E aí o diabo dá mal valor fazer uma zoada para você ficar impressionado. Ele dá mal valor fazer um furdunço na tua casa, na tua vizinhança, no lugar de trabalho, ou no meio das pessoas, para você ficar impressionado com o barulho dele. Foi isso que o gigante fez. O gigante fez zoada durante 40 dias. Davi foi lá e deu uma pedrada, derrubou e cortou a cabeça dele. Acabou a zoada, irmão. Amém, queridos? Mas o que ele puder fazer de zoada para te impressionar, para te paralisar e para te calar, ele vai fazer. Entendeu? Ele vai fazer. O que nós não podemos fazer é deixar que um problema ele marque a nossa vida. Amém, queridos? Ainda que... Quando é que um problema vai marcar a sua vida? Vai marcar a minha vida. Se por acaso ele não for resolvido. Seja lá qual for a situação. Você orou, não deu jeito, morreu. E aí aquilo traz uma marca negativa sobre você, traz um trauma sobre a sua vida, traz um trauma sobre a sua confiança no Senhor. Aquela área vai te afetar pro resto da vida. Essa tem sido uma das piores coisas na vida de um crente. Davi teve uns 4 traumas. 4 filhos dele morreram no ministério de Davi. Mas ele não desistiu. Ele continuou sendo o adorador, o guerreiro, o maior rei de Israel. Amém, queridos? Mas 4 filhos dele foi pro saco, como diz a galera aí. Entendeu? 4, meu irmão, não tem marca mais negativa na vida de um ser humano. Se tiver, perdão, não conheço. Essa deve ser a mais traumática de todas as percas numa pessoa. É a perca do ente querido. Mas elas não deixaram marcas de traumas na vida de Davi com relação à sua confiança em Deus. Amém, queridos? Isso não é brincadeira, viver uma realidade dessa. Nesse ponto, Davi não deixou de ser o grande rei. E não deixou de cumprir o propósito. Não sei qual de nós ainda está começando a confiar naquilo que Deus pode confiar em você aqui. Pro final desse negócio. Mas, queridos, a mudança de mentalidade nos livra dessas coisas. Nos livra dessas coisas. Os jovens lá na Babilônia foram livrados dentro do problema. Daniel foi livrado dentro do problema. Porque eles criam num grande Deus. Amém, queridos? Isso não é historinha para crente se distrair, isso é realidade, irmão. Amém? E nós estamos começando a entrar em um novo movimento na era da humanidade, em que essas coisas vão se tornar cada vez mais visíveis em nosso meio. O evangelho de papo furado não vai mais render lado em lugar nenhum, irmão. O evangelho, ele é de poder. Entende?
Ele não tem mais blá 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 para ninguém. Sabe? Não vai fazer sentido. Se esse problema deixar uma marca em você, se ele deixar uma impressão em suas mentes, aí complica, irmão. Pode ser que a vida sua, que a vida de qualquer pessoa, ela se acabe ali em um poço de depressão para o resto da vida. Entendeu? E o nome do Senhor já não era mais glorificado. E eu vou dizer, se foi por quê? Foi porque Deus não salvou, Deus não curou, Deus não está vendo isso. Será que Deus não se compadece? Não, Deus confiou, foi em você. Amém, queridos? A revelação da natureza de Deus, ela é extremamente benevolente. Deus é extremamente bom, irmão. Amém, queridos? Por mais que nós não vemos entender os desígnios deles de uma hora para outra, Deus é extremamente bom. Extremamente bom. Não há nada de errado em Deus. E não há nada de errado em fazer uma abordagem sincera com relação a nós e com relação ao que Deus vê em mim e em você. O que eu quero que nós possamos sair dessa noite, nessa casa, é poder dizer assim: Senhor, pode confiar em mim. Porque eu sei que o bom tesouro do Senhor está guardado. Pode confiar em mim. Eu não vou... Pastor, mas eu decepcionei. Mas Ele continua confiando em você. Entendeu? Ele continua confiando em você. Principalmente quando você reconhece. Quando você foge é complicado. Quando você se esconde é complicado. Quando você acha que não é com você é complicado. Mas quando você reconhece, Ele está sempre para te levantar. Não se esconda dele, irmão. Não se esconda dele. Aleluia. Aleluias. Tem pessoas que têm problemas. Não sei se você já percebeu. Tem pessoas que têm problemas. Há pessoas que com problemas e outros também com problemas. E tem uns que veem a resolução desse problema de forma muito mais rápida do que a outra pessoa lá. E você fica questionando: mas por que aquele fulano ele teve a solução do seu problema resolvido muito mais rápido do que o meu? Eu digo: irmão, é a forma como ele administra aquilo dali. Amém, queridos? É a forma como ele administra aquela situação. Como ele administra aquele negócio é fantástico. E aí as coisas acontecem mais rápido na vida da outra pessoa. E nós ficamos ainda mais frustrados porque olhamos acontecer na vida das outras pessoas e não olhamos acontecer na nossa. Entende? E vamos achar que Deus é melhor com ele do que para comigo. Deus é mais bom para ele, menos para mim. Não é isso. Por isso, querido, nunca fique impressionado com o tamanho de um problema. Principalmente se você já viu o Senhor agir claramente na sua vida. Não quero falar aqui para os novos. Talvez os novos já tenham visto isso. Mas pessoas que já têm uma caminhada com Jesus aqui. Seja sincero, irmão. Você que já tem uma caminhada longa com Jesus aqui. Jesus já fez alguma coisa boa na sua vida? Diga amém. Pessoas que já tiveram experiências sobrenaturais com Deus. Amém? Então eu vou basear a minha vida e a minha fé nisso. E não naquilo que não deu certo. Entende? Se você tem experiência, você já teve uma experiência com Deus, você pode ter 10. Você pode ter 1000. Você pode ter várias. Porque Deus não quer só ter uma experiência com você, Ele quer ter várias. Várias, irmãos. Amém? Você já comprovou que o Senhor é bom. Eu já comprovei que o Senhor é bom. Então nada mais de ruim que aconteça comigo vai fazer eu mudar essa mentalidade com relação a Deus. Amém? Porque Deus já comprovou mais do que não sei quantas vezes que Ele é bom para comigo. Que Ele é bom para com os filhos dos homens. A palavra fala isso. Então se Ele já fez isso na minha vida por outras vezes, por que por um contratempo, por alguma situação mais adversa, mais triste, eu vou perder minha confiança nele? Porque não deu certo dessa vez. Entende, queridos? É isso que nós temos que entender, queridos. Entender. Se você já comprovou que Ele é bom, está convencido disso,
Porque existem pessoas que na verdade elas não querem ser curadas. Elas não querem ser curadas da sua enfermidade, elas não querem ser curadas dos seus traumas. Elas não querem, por quê? Porque parece que isso... Olha, entende o que eu estou te falando? Porque para algumas pessoas, massagens são mais confortantes para ela do que a cura. Eu conheço uns caras que como eu rodo muito, queridos, eu vejo uns caras ali no sinal de trânsito com uma enfermidade na perna que eles não querem sarar. Porque no dia que a enfermidade sarar, eles vão deixar de ganhar moedinhas, eles vão ter que trabalhar. Então, quanto mais ela estiver aberta para que alguém passe no carro, oh, coitado, oh, meu Deus, coitado. Oh. Aí você passa um mês depois, está lá, a ferida zona aberta. Aí o senhor, tu pensa que ele está preocupado com isso? Irmão, tinha um cara no canteiro da Humberto Monte, antes de dobrar, talvez se você que roda, você já deve ter visto esse cara várias vezes, irmão. Eu rodava muito ali na Humberto Monte, eu pegava para ir para um Montese direto, para sair na Zé Bastos. Aí naquele sinal que fica parando os carros para entrar na Jovita Feitosa, o infeliz, irmão, com aquele negócio cheio de ferro, atravessado assim. Irmão, um sol violento, 9 da manhã, ele assim, ó, com a perna assim, ó. Para todo mundo passar no carro, ele, irmão, inflamado, chega que escorreu uma salmoura aqui. E o solzão assim, ele assim, ó. A galera passava e jogava assim, ó. Ele nem se dava mais o cabo de pedir, porque o slogan dele, a propaganda dele era aquele pezão inchado, cheio de coisa. E ele assim, ó. Eu disse que, meu Deus, que miserável. Tá pensando que ele estava preocupado em ficar curado? Irmão, tem pessoas que são assim. Você chega na casa dela, você começa a falar dos problemas dela. Mulherzinha, tu não sabe, aquele homem, que não sei o quê. Papai, você, oh, irmão, isso não tem aqui, irmão. Irmão, você vai lá 2 anos. Ah, mulherzinha. Daqui a 5 anos você vai lá. O fulano, o cicrano, meu filho, meu marido, não sei o quê. Você vai lá daqui a 10 anos, a mesma ladainha. Tá pensando que ela está querendo ficar? Tá não, irmão. Ela quer que você fique com pena. Você sinta pena dela. É por isso que Jesus, quando chegava em alguns caras, o cego, às vezes custa para você entender a passagem bíblica. O cara ficou gritando, Jesus ia passando, ele ficou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você já viu isso na Bíblia? Pronto, eu não vou dizer onde é que está, não. Está na Bíblia, tá bom? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava, e a multidão dizia, não fala não, que ele não vai te ouvir. Ele gritava mais alto. Aí Jesus chegou e viu que ele era cego. Você está entendendo? Jesus viu que ele era cego. Então, se você vê que o cara era cego, para que tu pergunta o que o cara quer? Aí ele foi, o que tu queres que eu te faça? É muito óbvio, né? Se o cara é cego, está doente, né? Mas não é que Jesus está fazendo pergunta idiota, não, irmão. Jesus nunca fez uma pergunta idiota para ninguém. É porque você tem que saber o que é que você quer. Aí ele disse assim, eu quero ver. Aí, sabe, tu quer ver? Aí o Senhor nem pôs as mãos. Disse, então veja. Amém, queridos? Estava simples assim. Jesus não colocou as mãos no olho dele, invocou, não sei quem. Jesus simplesmente olhou para o cara lá, para o Bartimeu, né? Disse assim, o que tu queres que eu te faça? Eu quero ver. Aí disse, então veja. E o cara, pum, abriu os olhos. Pegou o seu tapetezinho da beira da estrada, botou no ombro e seguiu Jesus. Amém, queridos? Mas tem gente não, que você vem aqui, recebe uma palavra, mas quando chega na sua casa, você fica com a mesma vida de merda o tempo todo. Você não quer mudar de vida? Você quer viver na beira da estrada, na beira do caminho, no meio das pedras, no meio dos espinhos, sufocado, quando vem a primeira luta, quando vem a primeira dificuldade, quando vem a primeira coisa, queima, e você cai. Você gosta de que os outros fiquem ou fazendo medo a você, de que você vai para o inferno, ou que você vai, de alguma forma... não, irmão. Você tem que meter a primeira, irmão, e ir embora. Amém, queridos? Aí te passa por cima de tudo. Caiu, levanta, não fica esperando ninguém vir te adular, não. Levanta e vai-se embora. Entendeu? Fica com medo. Não. Elas não querem ser curadas. Elas querem ficar livres da dor, querem ficar livres da aflição, querem ficar livres da conta do hospital. Porém, os seus problemas têm um grande valor emocional para elas. Elas chamam a atenção das pessoas.
Elas chamam a atenção das pessoas. As minhas irmãs, elas estavam o tempo todo colocando a foto do meu sobrinho lá nos grupos dela, lá no sertão. Né? Ah, ajuda para o José. Eu fiquei olhando aquilo dali e disse, olha, isso aí não está certo não. Quem quiser ajudar, que ajude. Quem não fica botando a foto dele aí para os outros olhar para a carinha dele agora e ficar com pena dele para dar dinheiro para vocês, não. Pode parar com esse negócio aí. Pode parar com esse negócio aí. Fique postando o rosto dele aí nas redes sociais para atrair dinheiro, não. Quem quiser ajudar, que chegue. Mas não fique querendo usar o rosto dele, a forma como ele está, para arrecadar dinheiro de ninguém, não. Eu tenho que crer no meu Deus, acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Tem pessoas que não querem ficar boas das suas doenças. Elas querem ficar livres da dor, mas não da doença. Você entende? Como é que você quer ficar livre da dor se não curar a doença? Depois que o efeito do remédio passa, a dor volta outra vez. Entende? Para poder ficar falando para as pessoas. A atenção dos seus problemas tem grande valor emocional para elas. O tipo errado de atenção possui a capacidade de alimentar o problema, dando a ele motivo ou permissão para permanecer. Porque quando eu enfatizo demais um problema da minha casa, da minha vida, seja de saúde, seja lá do que for, quando eu enfatizo, eu estou dando permissão a ele para permanecer, porque ele dá ibope, ele dá mídia. Ele mexe com o emocional das pessoas. Ele mexe, queridos, aí a pessoa não é curado, não é confrontado. Você entende, irmão? É por isso que eu mudei a minha fala quando eu estou na mesa, quando eu vou, com algumas pessoas eu mudei logo. O chicote é mais grosso agora, porque não dá mais. Passou desse tempo. Passou, não aceito mais algumas reclamações. Aceito de quem é novo, de quem é mediano. Agora de quem é antigo eu não suporto mais, eu não tolero mais. Depende de muitas situações. Por quê? Por causa que o Senhor depositou algo em você. Usufrua disso. O Senhor tem fé em você. Entende? É por isso que a gente tem as medidas diferentes para cada estágio da sua vida. Para cada estágio da sua vida. Se o Senhor fosse disciplinar você hoje, Ele não ia pegar uma sandália havaiana. Amém, querido? Pode ter certeza que Ele não iria pegar uma sandália havaiana. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Não ia pegar mais aquele cipó, ia pegar um cajado. Entendeu? É assim. Entende? Mas Ele é amor, amém, queridos? Porque você vê lá no Salmo 23, o cajado ele é instrumento de consolo. Agora entendeu um negócio desse? Entenda um negócio desse, irmão. Vocês já viram aqueles documentários lá do povo judeu, de como é que funciona lá, os pastores, como é que ele faz com a ovelha? Já viram, né, que eles fazem com a ovelha? Os caras, um casal de turistas, olha, um ônibus cheio, eles viram passando, e quando viu a arrumação, o pastor pegou o cajado e quebrou a canela da ovelha no meio, e ela ficou manca. Aí foi aquela confusão toda, mas que cara ruim. Tacou o cajado, quebrou a canela da ovelha, assim foi, irmão, porque essa daí está com uma de sair correndo por aí. A gente vai buscar, tira os carrapichos, né, e cuida, diz ela, traz, bota no meio do rebanho outra vez, começa a caminhar, a pouco ela desanda para colar de novo. Nessa desandada um lobo pode pegar, então é melhor estar com a canela quebrada do que morta. Então é um instrumento de consolo, de livramento, amém, queridos? O Senhor diz assim, melhor é você entrar no reino do que estar com todo o corpo perfeitinho e ser lançado no inferno. Amém, queridos? Mas o pastor está religioso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Vamos finalizar. Eu estou doido para aquela mesa ali. Depois desse vale da sombra, depois dessa cajadada, prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus amigos. Aleluia. Mago, tu não ficou olhando? Os bichos chegam, tá de olho. Macho,
Tu olhou para ali agora, mas... Foi, né? Deixa para ver, deixa cara, enfim. Amém, queridos? Então, o tipo de errado, a atenção que a gente dá a alguém, pode alimentar ainda mais o problema dela. Então, quando você for ouvir alguém, não alimente a doença dela, não.